Então vamos estudar agora os limites de funções, tá? A diferença aqui, a gente já não vai estar basicamente com intervalos subconjunto de R, intervalos AB, e sim x subconjunto de R, tá? Então, bom, vou exprimir aqui um gráfico, né? Como que a gente estuda no cálculo? Né? Cálculo eu tenho aqui o x e y. Deixa eu colocar até a função, claro, ela não tem que estar definida no ponto. Vou chamar ele aqui de A, que eu vou acabar usando ele como A depois. Que é L. Bom, no cálculo, o que a gente pega, né? A gente pensa, a hora que aproxima aqui pontos próximos de A, tem que estar sendo levado próximos de L, tirando o próprio ponto A, né? Não me importa o valor da função no A, mas sim, à medida que eu me aproximo do A f de x tem que se aproximar de L. Né? Então, assim, x se aproximando de A f de x tem que estar se aproximando do L. Mas lá, em geral, a gente trabalha com intervalos. Tá? Aqui não. Aqui a única coisa que a gente, para poder se aproximar do A, a gente tem que trabalhar com ponto de acumulação. Né? Ou seja, eu tenho que ter pontos próximos de A tão perto quanto se deseja, para falar do limite se aproximando do valor A. Então, aqui aparece um pouquinho de diferença, para a gente definir. Então, vou partir, né? Vamos definir isso. Ou seja, x, um subconjunto de R, e f uma função definida de x em R. Eu vou colocar a vírgula aqui, porque eu esqueci de colocar que o A tem que ser o ponto de acumulação. Tá? Então, eu tenho o x, que vai ser o domínio da minha função. Isso aqui, uma função real. Já está ali, né? E A, um ponto de acumulação de x. Lembra, ponto de acumulação de x, toda a vizinhança de A possui algum ponto de x diferente de A. O A ser ponto de acumulação de x, o A pode ou não estar em x. Tá? Mas para questões de limite, não me interessa o A estar em x. Não me interessa se o A está ou não em x, porque eu não quero saber o valor da função no A. Então, ou, de outra forma, eu posso pensar ele como sequência. Eu consigo uma sequência de pontos de x convergindo para A. Tá? Também eu caracterizo ponto de acumulação assim, sequência de pontos distintos, tá? Não simplesmente uma sequência, porque essa é a definição de ponto aderente. Então, eu preciso me aproximar do ponto A, através de elementos de x. Então, disse, ou define-se, né? Disse que o número real L é o limite de f de x quando x tende a A, eu vou colocar um barra aqui só para diferenciar, porque o A aqui está igualzinho o A da letra, né, do texto. Denotado por forma de escrever a mesma que vocês já conhecem, né? Ó, limite da f de x quando x tende a barra, isso aqui é igual a L, quando dado epsilon positivo, existe um delta, claro que esse delta depende do epsilon e do A, positivo, tal que, aqui que diferencia um pouquinho do cálculo, se eu pego x em x, né, não é qualquer ponto real, tem que estar no x, e a aqui é igual, menor ou igual não, desculpa, é estrito. Eu vou pegar os elementos próximos, uma delta vizinhança do A, excetuando-se o próprio A. Então, módulo de x menos a barra, maior que zero, menor que delta, estou excluindo a barra. Então, o módulo da f de x
menos L menor que epsilon. Então aqui significa o que, né? A ideia lá é o que a gente já tem do cálculo, né? Ó, tem uma barra aqui, tem o L aqui. Então se eu tiver aqui, ó, se eu vou aproximando aqui, ó, esse A, certo? Que aqui eu já não tem mais intervalo, eu só tenho que poder me aproximar do A. Aí aqui, ó, o gráfico de x, né, está se aproximando do L. Então, bom, se eu dou aqui, ó, um intervalinho L menos epsilon, L mais epsilon, eu preciso identificar uma delta vizinhança aqui, ó. Aqui até não tem tanto problema, né? Onde a imagem de qualquer elemento aqui, ó, a imagem vai cair. Então, aqui eu vou ter, ó, o A barra menos delta, A barra mais delta. A imagem de qualquer elemento aqui, que está em X, tirando a própria barra, né, tem que cair lá dentro. Mas observe que aqui eu não preciso ter um intervalo, né? Eu preciso só poder me aproximar desse ponto da barra. Tá? Então, essa aqui é a diferença. O restante, as formas de prova, tudo é a mesma coisa do cálculo 1. Tá? A única coisa que vai ter que colocar é que x está em x. Deixa eu pegar aqui. Bom, então, como que a gente escreve isso simbolicamente, né? Através de símbolos. Ó, limite da f de x quando x tende a barra igual a L, C e somente C, para cada epsilon positivo, existe delta positivo, tal que... Então, aqui de novo, x tem que pertencer a x com módulo de x menos a barra menor do que delta. Então, ou implica... Então, não, aqui implica... implica então é a mesma coisa, né? Módulo de f de x menos L menor do que epsilon. Tá? Então, observe que precisa do ponto A ser ponto de acumulação, porque ó, se o A barra, né, se não for ponto de acumulação, a hora que eu for olhar isso aqui, vai ser vazio a partir de um certo delta. Né? Se eu estou tirando todos os pontos aqui, ó, não tem como me aproximar se ele não for ponto de acumulação. Tá? Por isso que a gente coloca essa condição de ser ponto de acumulação, porque eu quero saber o comportamento da função próximo nesse ponto aqui, ó, né? Comportamento dela próximo ao A barra, porém diferente do A barra. Por isso que precisa ser ponto de acumulação, tá? Então, o que significa a gente negar, né? Negação. Ou seja, dizer que limite de f de x quando x tende a barra não é L. Bom, então vamos olhar lá. Como que a gente nega essa afirmação? Bom, vamos olhar aqui, ó. Aqui é para todo epsilon, negar isso aqui é somente C. Existe um epsilon. Às vezes a gente precisa negar, né? Então, existe um epsilon tal que para todo... Faltou tal que, né? Para todo delta positivo... Vou colocar aqui ponto e vírgula. Tal que... Opa, agora eu vou ter que pagar o para todo. Ficou longe.
para todo delta positivo, existe um x de delta aqui nesse intervalo. Até eu colocar x delta, porque ele depende do delta, né? Para cada delta tem 1. Com o x delta pertencente a x, né? Tem que ser elemento de x. Com módulo de x de delta menos a barra menor que delta e módulo da f de x de delta menos L maior ou igual que epsilon. Então, por exemplo, vou colocar aqui. Até colocar aqui, ó, vou pegar essa função aqui, por exemplo, né? Barra. Vou colocar o L aqui em cima. Por que que esse limite não é L? Bom, eu vou conseguir aqui um intervalinho. A gente fala L menos epsilon, L mais epsilon, onde qualquer intervalo aqui em torno do delta, em torno da barra, perdão, a barra menos delta, a barra mais delta, eu consigo aqui um x de delta, cuja imagem dele, ó, cai fora desse intervalo. Tá? Então, para cada delta, vou aproximando a barra sempre para conseguir um elemento que cai fora desse intervalo aberto. Tá? Aqui é L, perdão, aqui é o de baixo é L menos epsilon, de cima é L mais epsilon. Tá? Invertido aqui, desculpa. Aqui é o L menos epsilon, aqui é o L mais epsilon. Né? Tá? Então, significa isso. Quando a gente precisar negar que uma determinada função é contínua, a gente tem que fazer isso. Né? Bom, vamos ver alguns exemplos agora. Esses exemplos aqui, eu acredito que vocês tenham visto já em cálculo, né? Mas vamos ver 3 exemplos aqui. Ó, primeiro, mais simples, né? Como que a gente mostra que o limite, quando x tende a 1, de 2x mais 1 igual a 3. Bom, a gente tem que ir por definição. Então, vamos pegar lá um epsilon maior que 0. Preciso encontrar um delta tal que... Observe como aqui eu não coloquei o domínio é todo R, né? Eu não estou esboçando aqui o domínio da função, mas o domínio, quando está escrito, é onde eu posso calcular essa expressão aqui, né? Para todo x real. Eu preciso encontrar um delta, tá? De forma que se módulo de x menos 1 for maior que 0, menor do que delta, o módulo da f de x menos 3 menor do que epsilon. Então, sempre a gente parte dessa conta aqui, ó. F de x menos 3, né? A f está aqui, ó. Isso aqui é f de x, né? Bom, vou substituir ali. O que é isso? Significa que é módulo 2x mais 1 menos 3 isso aqui é a mesma coisa que 2x módulo, né? Menos 2. Isso aqui é 2 vezes módulo de x menos 1. Eu tirei o 2 do módulo porque 2 é positivo. Bom, então concorda que se essa expressão aqui, ó, for menor do que epsilon, essa aqui vai ser menor do que epsilon. Tá? Então, se isso aqui, ó, for menor do que epsilon, isso aqui é menor do que epsilon. Agora, quem eu tenho que escolher? O delta para que isso aqui seja menor que epsilon, né? Então, ó, se 2 módulo de x menos 1 for menor do que epsilon, isso implica que módulo de f de x menos 3 menor do que epsilon. Né? Ou seja, né? Assim, o módulo de x menos 1 ele tem que ser menor do que epsilon sobre 2. E esse aqui vai ser meu delta. Então, ó, tomando o delta igual a epsilon sobre 2, isso implica que se
Eu não vou colocar aqui, vou colocar x pertencente a R só para enfatizar essa questão do conjunto. E 0 menor que módulo de x menos 1 menor que delta, isso implica que 2 módulo de x menos 1 menor que epsilon, implica que módulo da f de x menos 3 menor que epsilon. Então a gente sempre parte desse cálculo, né? Você parte do módulo de f de x menos 3 e tem que relacionar com o módulo de x menos 1, né? X menos o ponto. Então sempre a gente parte dessa conta. Vamos ver mais um aqui. 2. Limite. Quando x tende a 3. Aqui, deixa eu saber aqui. Vou fazer a conta. 3. Deixa eu ver se aqui vai dar isso mesmo, né? 3 ao quadrado, 9. 3 vezes 9, 27. 27 menos 9. 27 menos 9 dá 18 menos 18 dá 0. Tá. 3x ao quadrado menos 3x menos 18 sobre x menos 3. Isso aqui é igual... Aqui está 15. Vamos ver se é isso mesmo, né? Acho que... Bom, aqui tá um rabisco aqui, mas deve ser 15. Como que a gente... Observe que aqui o domínio, né, o conjunto x aqui, ó, o domínio da função é r menos 3. Né? Que não me importa o valor da função 3. Mas a gente sempre parte. Módulo de f de x menos 15. Menos o limite. Eu tenho que relacionar com x menos 3. X menos o ponto. Então vamos aqui, ó, vai ficar módulo 3x ao quadrado menos 3x menos 18 sobre x menos 3. Tá? Observa que x igual a 3 é solução nos dois, né? Menos 15. Como eu estou com x diferente de 3, né? Na hora que eu faço esse cálculo aqui, ó, não vale eu pegar o 3. Então, eu posso simplificar. Sim, vou pôr 3 em evidência, ficar 3x ao quadrado menos x menos 6, isso, né? Sobre x menos 3, menos 15. Vendo? Isso é igualdade. Igual por enquanto, né? Módulo. Tenho 3 aqui. Aqui, ó, x igual a 3 é raiz, né? Ó, x igual a 3 dá 3 ao quadrado, dá 9, menos 3, menos 6. Isso. Então, isso aqui vai ser x menos 3 vezes... Então, ó, o produto tem que dar menos 6 e a soma tem que dar menos 1. Então, fica x menos 3 vezes x mais 2, né? Isso. Sobre x menos 3. Menos 15. Né? Ó, vai ficar x ao quadrado menos x menos 6. Certo? Bom, agora eu posso simplificar porque eu estou com x diferente de menos 3. Tem que estar no domínio, né? Tem que estar x menos o ponto, né? Aqui vai ficar, então, a 3, módulo, 3x mais 6 menos 15. Isso aqui dá 3. 6 menos 15 dá menos 9, né? Então, fica 3x menos 3. Módulo. Isso aqui é 3 módulo de x menos 3. Aí, mesma coisa. Então, eu vou olhar lá. Né? Eu preciso ter isso aqui menor que epsilon. Então, eu vou tomando o delta igual a epsilon sobre 3. Pense que se x pertence a x, que é o r menos o 3, e, vale isso, módulo de x menos 3 menor do que delta, então, né, significa o quê? Que módulo de x menos 3 é menor do que epsilon sobre 3. Então, a gente tem que módulo de x menos 3 vezes 3 é menor do que epsilon, que implica
de módulo de f de x menos 15 menor do que epsilon. Tá? Então, a gente consegue provar, né? Fazendo a conta aqui, tá vendo? Sempre parte da diferença módulo da função menos o valor candidato ao limite. Né? Depois a gente, claro, tem as técnicas para encontrar isso aqui. Né? Vamos ver aqui o último exemplo. Aí a gente deixa para as propriedades sexta-feira. Limite quando x tende a 2, x² mais 2, isso aqui é 6. Bom, pois claro, a gente vai facilitar a forma de provar esses limites, né? Hoje, claro, que a gente sabe, né, que é substituir aqui e obter o valor. Né? Mas como que eu provo isso aqui por epsilon e delta? Mesma coisa, ou seja, epsilon maior que 0. Observe que eu quero, até por aqui na reta, eu quero o comportamento da função próximo de 2. Tá? Não me importa para pontos longe de 2, me importa para pontos aqui próximo desse 2. Então, eu vou partir lá, vamos fazer a conta. Módulo de f de x menos 6 igual módulo x² mais 2 menos 6 da x² menos 4 módulo. Isso aqui é módulo x mais 2 x menos 2. Qual que é o problema aqui, né? Ó, aqui eu não, ou ainda, né, tem o produto dos módulos, é o módulo do produto. X menos 2. Então, bom, o que que eu quero? Eu quero x mais, restar com x mais 2 ou x menos 2, né? Como eu estou tomando o limite x tendendo a 2, é x menos ponto, x menos 2. Né? Mas observa, aqui entra a questão importante da gente estar pensando próximo do 2. Eu preciso estimar isso aqui para x próximo do 2. Então, bom, para x próximo do 2, eu posso pegar aqui os mais fáceis, claro, né? Entre 1 e 3. Bom, para x estar entre 1 e 3, meu delta aqui, próximo do 2, tem que ser 1. Então, eu vou colocar aqui, ó, depois eu volto nessa conta, tá? Então, eu vou colocar aqui igual asterisco, depois eu continuo. Então, bom, por que eu estou pegando 1? Para ficar a conta mais fácil, né? Poder pegar qualquer coisa. O que me importa é que seja próximo do 2. Então, eu posso limitar aqui, eu vou pegar um intervalo 1. Porque se eu tenho, ó, se módulo de x menos 2 for menor do que 1, então, o que eu posso falar do módulo de x mais 2? Ó, módulo de x mais 2, isso aqui, eu posso somar e posso escrever alguma coisa assim, ó, vamos ver se vocês concordam. Módulo de x menos 2 mais 4. Somei e subtraí o 2. Vai ficar o próprio x mais 2 aqui. Né? Isso aqui é menor ou igual que módulo de x menos 2 mais módulo de 4, que é o próprio 4. Né? Vamos colocar aqui. Isso aqui é igual módulo de x menos 2 mais 4. Agora, se eu tiver nessa situação aqui, ó, até agora eu não usei essa hipótese. Isso aqui, então, ele é menor. Posso até colocar menor ou igual, tá? Faz diferença aqui. 1 mais 4, que é 5. Então, eu estou tendo uma limitação. Nesse intervalo aqui, ó, no intervalo 1, 3, essa expressão módulo de x mais 2, ela é menor do que 5. Então, bom, se eu tiver com isso aqui, né, assim, se o módulo de x menos 2 for menor do que 1, então, de agora em diante, eu já estou considerando que eu estou nesse intervalo 1, 3, tá? Módulo de x menos 2 menor do que 1, tá? Para eu poder fazer a conta. Então, o que que acontece? Aquele asterisco ali, ó, né, ele vai ser, aquele asterisco, ele vai ser menor do que 5. Módulo de x menos 2. Por quê? Isso aqui, né? Isso aqui vai ser menor do que 5. Fica 5 módulo de x menos 2. Então, bom,
O que eu tenho que tomar cuidado é com o delta. Ó, tomando delta igual. Vou deixar um espacinho aqui. Por que eu não posso tomar simplesmente o delta igual a epsilon sobre 5? Porque pode ser que esse epsilon seja maior do que 5. Tem que valer para qualquer epsilon que eu ponho aqui. Só que eu já estou no caso aqui, ó, que o delta ele já tem que ser menor do que 1. Entendeu? Então, não tem jeito, eu tenho que tomar o menor deles. Eu tenho que tomar entre o mínimo entre 1. Observe, como eu falei, daqui em diante, para eu partir disso e chegar nessa estimativa para ela, eu já estou supondo que o delta é menor do que 1. Tá? Então, eu vou tomar o mínimo entre 1 e epsilon sobre 5. Tá? O que significa isso? Então, se eu pegar aqui, ó, x em R com módulo de x menos 2 menor do que esse delta, então, a gente sabe que o módulo de x menos 2 ele é menor do que 1 e módulo de x menos 2 menor do que epsilon sobre 5. Aí eu volto aqui, ó. Isso implica que módulo de f de x menos 6 é menor do que, vou colocar aqui, deixa eu só voltar aqui, né? Aqui ainda está até igual, né? Menor que 5x menos 2, x menos 2, que é menor que 5 epsilon sobre 5, que é epsilon. Tá vendo? Só que para eu passar daqui, ó, para cá, para eu ter essa desigualdade, obrigatoriamente eu tenho que ter isso, né? Se eu tiro essa hipótese aqui, eu perco, porque daqui, ó, daqui para cá só vale se o módulo de x menos 2 for menor que 1. Então, esse aqui é um pouco diferente, porque a gente precisa estimar os termos que aparecem em x próximo ao ponto, tá? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Próximo ao ponto, o que não tiver envolvendo x menos o ponto, a gente tem que estimar. É claro que aqui está o módulo de x menos 2, poderia aparecer raiz, poderia aparecer isso aqui ao quadrado. O que eu preciso é isolar o módulo de x menos 2 menor que alguma coisa. Essa alguma coisa vai ter que ser o delta. Ok?